Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, te adoramos, te exaltamos. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, amém? Todos encontraram? Amém. Assentado como vocês estão, irmãos, curva a sua cabeça, fecha os olhos e mais uma vez vamos falar com Deus nessa noite. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos dá graça. O Senhor nos trouxe nós mais uma vez aqui nessa noite. Estamos sendo ministrados, Deus, durante essa semana inteira, durante esse culto inteiro, Deus, da abertura até agora, os louvores, as ministrações. O Senhor tem falado conosco. Continua, Pai, falando conosco, nos instrui, nos exorta, nos edifica, nos consola, mas fala conosco, Deus. Nós viemos aqui mais um domingo com fome e sede da Sua palavra, com fome e sede de Ti. E precisamos de um toque, precisamos de uma instrução, de uma orientação, precisamos de alguma forma recebermos algo do Senhor como temos recebido, Deus. Ó Senhor, eu me coloco em Tuas mãos como um vaso de barro, num processo ainda de transformação, num processo ainda de construção, Deus, que todos nós estamos, Pai. Mas de alguma forma, Senhor, Espírito Santo, flua através de mim nessa noite, tocando no coração dos irmãos e edificando a sua casa espiritual. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Atos capítulo 10 vai falar sobre a conversão de um centurião romano chamado Cornélio. E como que o apóstolo Pedro foi um instrumento de Deus para essa conversão. Nós vamos ler, não vai precisar ler o capítulo inteiro, mas alguns versículos. Do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus, que aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para a casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho
e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou-lhe: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não considereis impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Por enquanto, somente até aqui, queridos. Olha que interessante. Cornélio, ele era um homem comum, como você e como eu, um pai de família, um homem trabalhador, um homem que exercia uma alta função dentro do soldo de Roma. Era um homem importante, portanto. E esse homem, ele buscava de contínuo a Deus, ele orava constantemente a Deus, mesmo sendo uma pessoa ainda não convertida, ele buscava continuamente ao Senhor. Ele não tinha ouvido o Evangelho ainda, mas de contínuo ele buscava a Deus, e inclusive o texto fala que além de buscar a Deus, ele dava esmolas, ele dava ofertas para os pobres. E a Bíblia deixa bem claro, mas bem claro mesmo, conforme nós lemos, que não somente as orações, mas as ofertas que Cornélio fazia estavam chegando em memorial a Deus. Isso nós lemos no versículo 4, tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. E Cornélio sequer tinha ouvido falar do Evangelho. Cornélio sequer tinha ainda ouvido falar do Senhor Jesus, mas ele buscava a Deus em contínuo. Interessante dizer e mencionar que em Atos capítulo 9, no início de Atos capítulo 9, nós vemos a conversão de um perseguidor implacável da igreja, de um assassino de cristãos chamado Saulo de Tarso. Então, nós percebemos aqui a bondade de Deus em salvar tanto um perseguidor implacável, em Atos capítulo 9, quanto uma pessoa que não deixava nada a desejar no sentido de ser bom aos olhos de homens. Atos capítulo 9 fala da conversão de um perseguidor implacável, e Atos capítulo 10 fala da conversão de uma pessoa que aos olhos dos homens era uma pessoa boa. Então, diante desse contexto e desse cenário, nós entendemos a vontade de Deus de salvar
todas as pessoas, aqueles que perseguem a Deus e aqueles que se acham bom, Deus também quer salvá-los. E interessante que na conversão do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, o próprio Senhor aparece para ele. E ele se converte ao Senhor e se torna um dos maiores evangelistas da sua época, se não for o maior escritor, enfim. E para a conversão de Cornélio, Deus usa a instrumentalidade do apóstolo Pedro, e é isso que Deus vai falar conosco nessa noite, sobre o coração de Cornélio, o coração de Pedro, e de alguma forma ajustar isso para nós nessa noite, e fazer a gente parecido um pouco com Cornélio, mas ao mesmo tempo fazer um pouco parecido com Pedro. Perceba que no final de Atos capítulo 9, Pedro entra em ação. Atos capítulo 9 vai falar da conversão de Saulo, e no final de Atos vai falar sobre a vida do apóstolo Pedro. Deixa eu achar aqui, Atos capítulo 9, versículo 32 em diante. Aconteceu o quê? Só virar a página uma folha para trás. Aconteceu o quê? Viajando Pedro por toda parte. Pedro estava viajando para cá, para lá. Pedro não parava. Pedro não parava. Pedro ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Ele era solicitado para ministrar, para orar, por curar. Pedro estava andando por toda parte. Chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura-te, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu naqueles dias que ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior de casa. Como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar em cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou, dirigindo-se à mulher morta. Ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão, ajudou a colocar em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Pedro estava nessa casa, aí entra em cena o que nós lemos também. E Cornélio estava lá se dedicando à oração e à ajuda aos pobres, e de repente aparece um anjo a Cornélio. E fala: olha, vai lá em Jope, na casa de Simão, curtidor, e chamando a chamar Simão Pedro, conforme nós lemos, que ele tem algo ali dizer. E Cornélio, um homem de muita autoridade, imediatamente obedecendo à visão que teve, ele não duvidou no seu coração, ele de imediato falou para 2, olha, vai lá em tal lugar e manda chamar essa pessoa. Cornélio, mesmo sem conhecer o Senhor Jesus ainda, mesmo sem ser convertido, obedeceu de imediato à visão de Deus e mandou chamar o apóstolo Pedro. E nesse interim, Pedro teve uma visão, conforme nós lemos também. E Pedro, irmãos, Deus tinha ainda coisas para tratar no coração de Pedro.
Deus ainda tinha situações para tratar na vida de Pedro. Mesmo Pedro sendo muito usado por Deus, mesmo apóstolo Pedro orando e tendo visão, revelação, curas, milagres, Deus ainda tinha coisas para tratar no coração de Pedro. Assim como Deus queria converter Cornélio e falar o coração de Cornélio, Deus precisava trabalhar na vida de Pedro de outra maneira. Pense você e eu, irmão, você está no seu momento de devocional, de comunhão com Deus, e Deus desce do céu um lençol, e te apresenta ali animais, quadrúpedes, e Deus fala para você assim e para mim, Ele te chama pelo teu nome e fala, olha, vai, solta esse bicho aí, mata e come. Irmão, eu não sei você, mas eu perguntaria assim para Deus, o Senhor quer que eu asso como? O Senhor quer que eu faça churrasco, como cru? Do jeito que o Senhor mandar, eu vou fazer e vou comer. Porque é o Senhor. Perceba que Pedro, na visão que ele teve, ele reconheceu que era o Senhor. Então, Pedro em nenhum momento, ele ficou na dúvida, será que essa visão de Deus? Perceba. Versículo 13 de 10. Em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te Pedro, sacrifica e come. 14. Porém Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor. Pedro sabia que aquela visão vinha dos céus, vinha de Deus, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. Pedro, ele é como se ele estivesse pensando, espera lá Deus, eu sou judeu dos judeus, eu jamais coloquei coisa impura na minha boca. A resposta dele, eu não posso me contaminar com isso. Deus, olha aí, olha ontem, anteontem, eu estou andando e as pessoas estão me solicitando para lá, para cá, e eu estou orando em nome do Senhor Jesus, as pessoas estão sendo curadas, o Evangelho de Deus está avançando, o reino de Deus, eu não vou comer isso. E aí, Pedro, ele não obedece à visão de Deus. Pedro não obedece à visão que o Senhor Deus deu para ele. Mas isso tudo dentro da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, Deus queria tratar o coração do apóstolo Pedro e levantar Pedro num nível ainda maior. Pedro até então, eu andei meditando um pouquinho sobre isso. Era como se, até esse momento, irmãos, tudo que estava acontecendo na igreja do Senhor, depois da partida, da ressurreição do Senhor Jesus no céu, era como se praticamente tudo passasse por Pedro. E aí, eu pensando, né, não tem aquela propaganda, que as pessoas param para pedir informação, aí a pessoa está sentada, posto Ipiranga, aí passa, apóstolo Pedro, Pedro sabia de tudo, Pedro tinha resposta para tudo, Pedro tinha solução para tudo, através do poder do nome de Jesus, que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Então Pedro, ele era ele aprendeu com o mestre, ele aprendeu com o Messias, ele aprendeu com o Senhor Jesus, e ele ouviu o Evangelho, ele comeu com o Senhor, ele estava à mesa com o Senhor o tempo inteiro, e o Senhor falou, olha, vocês farão coisas maiores que eu fiz, basta ter fé, se você disser a este monte, lança-te no mar, vai se lançar, se você tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, é suficiente. Então Pedro tinha esse coração dessa fé, e por isso que Deus estava usando tanto o apóstolo Pedro, e aí Pedro, não vou comer, e Deus queria levantar Pedro num nível maior. Pedro estava espiritual demais, irmãos, Pedro estava espiritual demais. Olha o que Deus coloca na vida de Pedro, um Cornélio, que dá oferta para pobre e que é gentil. Pedro passava no templo do portão,
E tinha lá um pedinte aleijado pedindo esmola. Olha, eu não tenho prata e ouro, levanta e anda. Aquele homem levantava e andava. Pedro falou, vou criar um novo ministério, o ministério agora do levanta e anda. Pedro estava no ministério do levanta e anda, meu irmão. Pedro não queria saber de mais dar oferta para pobre. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Tem pessoas que vai estar no ministério levanta e anda, e vai ter pessoas que vai estar no ministério de oferta para pobre, mas num juntar, numa perfeição divina, num melhor desenvolvimento ministerial, Deus quer que eu e você, que nós, a igreja, andemos também no poder de Jesus, mas que estendemos a mão para o próximo, que ajudemos o próximo. O poder de Deus, ele precisa ser revelado tanto na cura, quanto no estender as mãos, e Deus estava querendo mostrar isso para Pedro. Aí Deus pega Cornélio, um gentil, que portanto não é judeu, e que dá oferta para pobre. Aí você imagina Pedro chegando lá, e aí Pedro chegou em Cornélio, e olha que interessante o que acontece. Versículo 23 de 10. Diante disso, versículo 23 em diante. 24. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, Cornélio era um grande líder. Ele era um pai de família, ele era um homem casado, ele era um líder, ele era um bom pai, um bom marido, uma pessoa de muitos amigos, de muita importância. Então, quando Pedro chegou, tinha mais pessoas lá para ouvir. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro, e prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Escute. O anjo aparece para Cornélio e fala, olha, chama Pedro e manda vir e ouça o que ele tem a te dizer. Pense você a cabeça de Cornélio, um homem temente a Deus, porém não convertido ainda. O anjo aparece e dá o nome e sobrenome de Pedro. Quando Pedro apareceu, o homem se jogou nos pés de Pedro. Falou, rapaz, se o anjo falou o nome desse homem, esse homem é um santo. Eu vou me jogar nos pés dele. E Pedro, olha, isso serve para mim e para você. 26. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Meu irmão, Cornélio, Pedro, eram, porque já partiram dessa terra, assim como nós partiremos um dia. Eles eram tão humanos quanto você e eu. Cornélio e Pedro eram tão humanos quanto nós. Agora, o Senhor Jesus, ele é especialista em pegar seres humanos normais e fazerem dessas pessoas extraordinárias. Pedro era pescador. Jesus o chamou para o evangelho, o fez pescador de homens e o fez uma pessoa tremendamente usada. E nesse processo de tremendamente usado, Deus várias vezes, várias oportunidades, tratou com Pedro até o último respiro dele nessa terra. Deus estava ainda tratando no coração do apóstolo Pedro. E isso não é diferente para mim e para você. Até o último dia da nossa vida, Deus vai estar tratando no nosso coração. Deus vai estar falando conosco. Então, conversando com ele, Pedro entrou numa casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas, 27. E o 28 agora. Aí Pedro, e lhes explicou, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Pedro estava quase criando o ministério do levanta e anda, porque ele não podia ver um aleijado mendigando, que ele falava levanta e anda. Agora Cornélio começa a falar, olha, o anjo falou assim para mim, Cornélio, as suas orações
e as suas ofertas aos pobres chegaram em memorial a Deus. Aí Pedro falou, como é que é esse negócio de ministério levanta e anda, então já caiu por terra. Então quer dizer que precisam de pessoas estarem ofertando ainda ao Senhor na vida de muitas pessoas. Pedro, então como é que é, Cornélio, como é que é? Então eu achava que agora esse negócio de oferta era passado. Ô Cornélio, eu estava lá na porta do templo lá, eu e o outro apóstolo entrando, o mendigo olhou para mim e falou assim, me ajuda, me dá, não, levanta e anda em nome de Jesus. Ok, Deus queria levantar aquele aleijado, era o tempo daquele aleijado, levantar. Mas Pedro estava tão espiritual que ele não conseguia mais olhar para um gentio, sentar na mesa de um gentio. Ele achava que somente os judeus tinham o evangelho para ser anunciado, conforme nós vamos ler aqui. 29. Não. 30. Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Meu irmão, quando Deus fala, a pessoa lembra de cada detalhe. Lá no início da visão de Cornélio, essa pessoa resplandecente, o anjo resplandecente, falou: olha, Deus ouviu as suas orações e as ofertas aos pobres. Isso ficou no coração de Cornélio até o último dia da sua vida. Quando Pedro chegou, Pedro falou assim, ele falou para Pedro: olha, Deus ouviu as suas orações. Queridos, Deus nos exorta nessa noite, eu e você. Cornélio ainda sequer tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Deus exorta a mim e a você nessa noite a orar a Ele. Deus chama a sua igreja à oração. Deus quer que você ore, porque Cornélio sequer conhecia o Senhor Jesus, e Deus chama nós nessa noite a orar, a ter comunhão com Ele. Você quer receber uma visita de Deus? Oração é o caminho. Deus te chama nessa noite, ore, meu filho. Você quer receber uma visita de Deus na sua casa nessa noite, nessa semana? Ore. Oração é a chave para Deus te visitar. Oração é o caminho para Deus falar com você. Oração é a chave que abre o céu. Deus exorta eu e você nessa noite a orarmos, a buscarmos Ele. E queridos, não entenda que o anjo vai aparecer para você, não é isso que eu estou te falando. Seja em um sonho, seja em um louvor, seja em uma adoração, seja ouvindo um passarinho cantando, mas Deus vai falar com você quando você orar a Ele. Cornélio nem sequer tinha o Senhor Jesus e era um homem de oração. E Deus pergunta para mim e para você, que conhecemos o Senhor, que ministramos a palavra, que tocamos no louvor, qual é o nosso nível de intimidade com Ele? Não conhecia o Senhor Jesus. Vou ler de novo o versículo 30. Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Deus ouviu um ímpio gentio, como Ele não vai ouvir a sua amada igreja. Deus está te aguardando, Deus aguarda você, Deus aguarda mim, Deus está aguardando a sua voz. Deus quer ouvir você no seu quarto, Deus quer ouvir você andando na rua, Ele quer
te ouvir, Ele quer ter relação com você, na intimidade, na individualidade, do jeito que você é, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir a mim. Hoje nós estamos religados, vivificados, santificados. Se Deus ouviu um ímpio, Cornélio, gentio, nós, da mesma forma, gentios, mas hoje religados pelo sangue do Cordeiro, religados, enxertados na oliveira, temos comunhão com Ele através de Jesus Cristo. Ele deseja conversar, ter comunhão comigo e com você. Aí Deus pega Cornélio, Pedro vai ouvindo, né? Versículo 32. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Escute-me, escute com atenção. Quando Deus fala com uma pessoa, essa pessoa tem sede de Deus, ela tem fome de Deus. Olha, vou ler novamente. Então, sem demora, imagine você receber uma visita de um ser celestial. Ele obedeceu imediatamente, sem demora. E fizeste bem em vir, 33. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Queridos, quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, quando a igreja do Senhor se movimenta em oração, seja na individualidade, seja na comunhão. Na individualidade você tem comunhão com Deus para que seja manifestada de alguma forma como corpo de Cristo. Mas entenda algo aqui nessa noite. Nós viemos à casa do Senhor com sede de Deus quando nós oramos. Próximo domingo vai ter culto novamente, vai ter ministração novamente. Como nós estamos chegando à casa de Deus? Como você e eu estamos, qual a nossa expectativa ao entrar nessa casa? É mais um culto, eu nasci nessa igreja, eu sou criado assim, é mais uma vez, é mais um culto, vai acabar o culto, vou embora para casa. É como o seu coração está chegando e sentando nessas cadeiras, revela a intimidade que você e eu estamos tendo com Deus. Ou a gente chega aqui numa expectativa, Deus, não sei, Deus, se vai ser numa nota musical, nenhum louvor, na abertura do culto, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo, eu sei que nós estamos na sua presença, Deus, e o Senhor vai falar, assim como Cornélio falou. Olha o coração do Cornélio aqui, irmãos, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Uma pessoa que ora e tem comunhão com Deus, ela vem com sede, ela vem com fome da presença de Deus, com sede de Deus, querendo aprender mais, buscar mais, de alguma forma, sair por aquela porta diferente de como entrou. E olha que interessante, queridos, que não é só Cornélio que foi modificado nessa história toda, como eu já disse uma pincelada. Pedro. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo, verdadeiramente, 34, que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não trata, mas o homem trata. O ser humano trata. Olha o que Pedro fala. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. 35, antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é Senhor de todos.
Pedro estava sendo um instrumento vivo na mão de Deus, vivo, poderoso, solicitado, como nós lemos lá em 9. Pedro estava andando por toda parte, mas ainda tinha coisas no coração de Pedro para ser tratado. E Deus deu essa visão celestial para Pedro. E no dia seguinte, Deus deu o entendimento para Pedro. Falou: olha, Pedro, não é somente os judeus que eu quero alcançar, mas todas as pessoas da face da terra. E o autor de Hebreus escreve com muita clareza, buscando lá no Velho Testamento, que quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus falou assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o autor de Hebreus, ele descreve com muita clareza a entrada do evangelho aos gentios. E por outro lado, Pedro estava se achando tanto, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, e serve para o meu coração também, sempre falo isso. É um dedo para cá e 3 para mim, queridos. Pedro teve esse problema de achar que só os judeus, até que Deus tratou. E quantos problemas você e eu, nós temos? Eu tenho muitos, que ainda Deus precisa tratar, muitos. Será que conseguimos parar alguns minutos diante de Deus e falar: Deus, eu mesmo não consigo nem ver os meus próprios problemas, mas o Senhor pode me revelar? Porque veja bem, Pedro estava sendo usado por Deus, mas cego em muitas outras partes, cego ainda nessa parte dos gentios, quem sabe até cego nessa parte de dar aos pobres, porque afinal de contas ele não tinha prata nem ouro, ele tinha o poder de Deus, mas agora Deus mostra para ele Cornélio, que ajudava aos pobres e era gentil. Deus pergunta para você e para mim nessa noite: você vai deixar eu entrar dentro do seu coração? Você vai deixar eu te dar revelação, sonho, para tratar você ainda mais? Deus pergunta para você e para mim nessa noite. Deus deseja tratar a gente. E o Senhor Jesus é o martelo que esmiuça a penha. Nós somos duros de coração, de natureza, de mente. Nos achamos demais. Damos um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Vamos na força do braço, até onde dá, irmãos. Não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu sou bom nisso. Deus, fica, esse assunto, Deus, o Senhor fica aqui, ó. Não, isso aqui é comigo mesmo. Aí, queridos, a exortação que Deus nos deu, tanto Cornélio quanto o apóstolo Pedro tinha algo em comum. Foi a oração que abriu os céus para Cornélio. Foi a oração que fez o lençol descer e mostrar para Pedro. Deus quer que eu e você nessa noite vivemos em oração. E olha o que aconteceu com a vida de Cornélio. Olha o nível que Deus levantou Pedro e também Cornélio agora. Agora Pedro operava debaixo dos dons do Espírito. E agora Pedro conseguia enxergar os pobres e falar: não, cria o ministério para os pobres, para ajudar os pobres. Mas também nós temos a manifestação dos dons. Olha o nível que Deus levantou Pedro. E agora Cornélio, que era ímpio, que não era convertido, recebe o poder de Deus, recebe o Espírito Santo. Olha o grande avivamento que aconteceu dentro da casa de Cornélio, para a gente já encerrar e ir para o fechamento. Os últimos versículos de Atos capítulo 10, diz assim: o apóstolo Pedro começou a pregar para Cornélio. 37. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo, pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Pedro começou a pregar o evangelho daquele que era e que há de vir, o nosso Senhor e nosso Salvador. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente ele escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre Ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha o ponto que Cornélio chegou. Cornélio não era convertido, era temente a Deus, mas não era convertido. E de contínuo orava a Deus e dava esmolas. No primeiro dia da conversão, o Espírito Santo enche a casa de Cornélio. Deus estava dizendo para Cornélio: Cornélio, até hoje você foi muito bom em ajudar os pobres e continue. Até hoje você tem orado, continue. Mas eu vou deixar você hoje, Cornélio, beber da fonte da água da vida. Eu vou deixar você hoje, Cornélio, experimentar daquilo que João Batista falou: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Olha o nível que Deus levantou Cornélio. Deus agora fez de Cornélio um grande evangelista. A Bíblia não fala mais nada de Cornélio, mas Cornélio conheceu o batismo com o Espírito Santo, conheceu o poder de Deus, e com certeza Cornélio foi um grande instrumento de Deus para aquela época. Eu não tenho dúvidas disso, tenho certeza disso. E Deus nessa noite, Ele quer te batizar com o Espírito Santo com evidências de língua. Ele quer te batizar com o Espírito Santo com evidências de línguas. O apóstolo Paulo era a pessoa que mais orava em línguas. Nós lemos isso em uma das suas epístolas, quando ele fala assim: dou graças a Deus que ora em línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo, ele orava em línguas estranhas demais. Alguns pesquisadores, teólogos, chegam a dizer e mensurar que o apóstolo Paulo orava 10.000 palavras em línguas por dia. Nessa noite Deus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. A sua vida vai ser tocada por Deus e Deus vai te visitar. Deus vai te visitar para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom pai, para você ter um nível de comunhão com Ele maior. Deus vai te visitar para você também dizer: levante e ande em nome de Jesus. Mas Ele vai te visitar também para você estender suas mãos aos necessitados, aos pobres. E Ele vai te levantar num nível de equilíbrio, que você vai conseguir viver o Evangelho pleno, o Evangelho completo. E essa cidade está esperando a manifestação de Deus em nós, em mim e em você. Não só essa cidade, mas esse estado, o Brasil e as nações estão esperando Jesus através da sua vida, através do seu ministério. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Você que já é batizado no Espírito Santo com evidências em línguas, aí é onde você está mesmo, ore em línguas estranhas. A língua que Deus te batizou, se você já é batizado com evidências, ore com língua, ore com essas evidências. Se você já é batizado com o Espírito Santo e não tem evidência das línguas, e nessa noite quer receber a evidência, aí é um passo de fé, meu irmão e minha irmã. Deus deseja batizar você com o Espírito Santo, com evidências de línguas. E dessa forma você está num novo tempo com Ele, no ministério, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde Deus te levar. Eu quero convidar você que deseja ter essa experiência, não de conversão nesse momento, você já é convertido, já tem o Senhor Jesus, mas deseja orar em línguas com evidências. Venha até aqui na frente, você que deseja ter essa experiência com Deus. Você que já tem essa experiência aí no seu lugar mesmo, ore em línguas, de acordo com as línguas que Deus te dá. Você que deseja a oração em línguas,
Amém. Amém. E o segundo apelo que eu quero fazer nessa noite, mais importante do que o primeiro, e o mais importante nesse contexto todo, foi a conversão de Cornélio, a chegada de Cornélio como filho de Deus. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, está de braços abertos. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca tinha ouvido falar do amor de Deus através de Jesus Cristo, Ele te chama nessa noite a você fazer parte da família dEle, aqui na terra. E se tem alguém que está sentindo esse queimar no coração, que de alguma forma Deus falou ao seu coração, vem aqui na frente. Num ato de fé, coloca a mão sobre a dor no seu corpo. Se você tem alguma dor no corpo, coloca a mão em cima dela, pela fé. Se você tem alguma dor de cabeça, dor de coluna, bacia, joelho, visão embaçada, dor na nuca, coloca a mão pela fé nessas dores. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba a cura pelo nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura. Pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Pai, envia nessa noite os seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, para operarem aqui nesse templo, aqui Deus, aqui. Envia anjos, operadores aqui de milagres, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba o seu milagre. Deus vai te visitar essa noite. Deus vai te visitar essa semana. Deus vai falar com você nessa semana. Ore, busque a presença de Deus, leia a Bíblia, siga a voz do Espírito Santo de Deus. Diga sim à visão de Deus, diga sim ao chamado de Deus, diga sim ao propósito de Deus. E ainda que por alguns minutos você não entenda, Deus vai te revelar o bom propósito dEle. Deus vai te revelar a visão dEle. Deus nessa noite te dá uma nova unção para o seu ministério. Uma nova unção, um novo azeite, perfume novo, a presença de Deus renovada, sacudida, transbordante. Aleluia, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém.